Glórias a Deus. Vamos exaltar o nome desse Deus que é tão grandioso e poderoso nas nossas vidas. Então, se você puder ir no seu lugar, exaltar o nome desse Deus com essas canções no qual nós iremos sincronizar e fazer um hino coral ao Senhor. Vamos declarar? Esse rio está
Se você está precisando de, está com sede, mas Ele não é qualquer sede, porque Ele é a água viva, e se você bebe dele, nunca mais você sentirá sede novamente. Esse é o nosso Deus, ao qual nós estamos entronizando a adoração hoje, esta manhã. Aleluia. Glória a Deus. E de que não há outro Deus. Ele é a nossa vida, a nossa fortaleza. Ele que nos sustenta. Eu canso de dizer isso aqui, porque quando nós estamos cansados, Ele vem aqui e supre todas as nossas. Quando nós estamos agoniados, Ele está lá. Quando nós estamos felizes, Ele está lá. Porque Ele é a nossa vida. Porque Ele é a nossa fonte inesgotável. Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso alicerce. Quando as coisas estão fora de controle, Ele vem aqui, ó, do nosso lado e fala assim: ei, acalma o teu coração aí. Acalma o teu coração. Quando as coisas não estão dando certo, aí sim, esse é o Deus ao qual nós servimos. E quando estão dando certo, nós damos graças a Ele. Em tudo dá graça. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade dos Espíritos, meu alimento. Sim, Jesus.
Eu acho que dá pra ser mais alto.
minutinhos para você adorar o nome dele. Aproveita esse tempinho para adorar e agradecer ao nome do Senhor. Enquanto os meninos estão aqui, tangindo os instrumentos. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Ele não é um Deus de troca, Ele é um Deus fiel. Ele não é um Deus de troca. Quanto mais nós adoramos, quanto mais nós estamos ali junto com Ele, mais nós conhecemos e desbravamos a falar a tesouros escondidos ao qual nós não podemos nem imaginar, Pai. Se nós se achegarmos a Ele, Ele revela a cada um de nós a tesouros escondidos. Estou sentindo uma atmosfera de cura neste lugar. Cura física mesmo, sabe? Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Será que você pode fechar os seus olhos aí? Feche os seus olhos. Permaneça com seus olhos fechados. Sabe por quê? Porque quando nós estamos com os olhos fechados, a gente não presta atenção em mais nenhuma outra coisa. Nós começamos a pensar, a meditar. E é muito louco isso porque o Espírito Santo de Deus faz com que nós trazemos à memória aquilo que nos deu esperança um dia. Escute a voz do Espírito Santo.
Se um dia você se perdeu, leva-me mais fundo que já existe. Se um dia você deixou de abrir a palavra do Senhor, Senhor, em tua presença, guia-me daqui dentro de ti, oh filho, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo
alto mar, no fundo do mar. Nós não temos controle sobre nada. Quando nós estamos com as águas ali no tornozelo, nós conseguimos ainda voltar. Mas quando nós estamos andando, se a maré estiver forte, nós não temos mais controle da situação. O Senhor hoje Ele está te levando para algo mais profundo. O Senhor hoje Ele está te levando para algo mais profundo na presença. Para um lugar onde você não vai ter mais controle, só Ele terá. Para um lugar onde, se você tentar voltar para trás, vai estar muito longe já. O Senhor Ele está te levando para algo mais profundo. Ei, o Senhor está te curando hoje. Talvez você esteja com o coração amargurado ali, ó. Talvez você esteja com o coração quebrantado. E não faz sentido nenhum para você. Nada. Mas quando o Senhor Ele te leva para águas profundas, quando você não consegue mais voltar atrás, aí você declara aqui, amém. E ainda que ventura te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer me chame, leva-me mais profundo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E a vida que venture te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer me chame, leva-me mais profundo que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Está tudo bem? Legal? Seguinte, vamos fazer assim? Sai abraçando aí, abraça seu irmão, vai. Amém? Glória a Deus. Você que não fez isso, abraça seu irmão. Misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Agora você que não abraçou aquele irmão, abraça o irmão. Você mesmo que não abraçou ninguém, abraça alguém, tá? Ainda tem tempo. Faça isso, em nome de Jesus. Abrace, chore, dê risada com o seu irmão, se alegre, seja verdadeiro. Esse é o momento que você tem a oportunidade de ser verdadeiro. Você abraçando o seu irmão, né? Você desejando paz para ele, e o seu abraço ele traz cura. O seu abraço traz cura. O seu abraço traz cura. O Espírito Santo de Deus ele vai através da sua vida te usar. E o seu abraço vai trazer cura. É isso mesmo. Ô, Luquinha, vai aqui na frente, abraça a pessoa aqui, Luquinha. Vem. Sério, vem, Manu. Vamos abraçar, se abrace. Você que não abraçou ninguém, você que está aí, eu vou esperar alguém vir me abraçar. Não, tem atitude de você sair do seu lugar e você abraçar uma pessoa. Muitas das vezes você fica esperando o irmão vir te abraçar. Tem atitude de você ir, então você vai abraçar ele. Abrace seu irmão. Aqui é o seguinte, ouça a voz do seu pastor. Não estou falando de deixa a boca para fora. Em nome de Jesus, abraça seu irmão. Olha o seu irmão. Declare bênção em nome de Jesus. A vida do seu irmão. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é poderoso.
Aleluia. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado. Como o Senhor quer. Passei a mão por eles. Gostaria de chamar aqui as crianças. Tem uma criança que já está dormindo aí. Oh, meu Deus, essa daqui já está sonhando. Meu Pepe, a Pepe vai pedir a vir aqui, ó. Criançada, Adriel, aqui, ó, brincar, vocês. Amém. As crianças abençoadas. Meus irmãos, agora você abraçou seu irmão, agora estenda suas mãos para cá. Vamos instalando para as nossas crianças, amém? Glória a Deus, salva uma quantia aqui, ó. Feche os olhos e declara a sua melhor oração. Senhor, aqui estão essas crianças, Pai. Tem algumas crianças que estão dormindo, outras crianças que vão para a salinha. Senhor, prepara o coração da professora, Pai. Para que seja direcionado o estudo poderoso, Senhor Jesus. Meu Deus, queremos o melhor para essas crianças, Pai. Queremos, Senhor Jesus, que através das nossas vidas elas vejam a Sua presença, que elas sejam o futuro da manhã de levar a Sua palavra para os corações. Senhor, nos ensina, Espírito Santo de Deus, a ser Espírito para essas crianças, para que elas possam ver em nossas vidas, Pai, o Teu agir, o Teu amor. E fala, Espírito Santo de Deus, através dessas crianças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Esse mesmo espírito de adoração, você que preparou o seu dízimo, a sua oferta, seja ofertando agora. Você que já tem aí o seu dízimo, você tem a sua oferta, pode vir aqui postar o da Sofia Laço. Tem aqui também o QR Code. Já tem a maquininha. Tá. Nós estamos providenciando, meus irmãos, a maquininha, tá? Você que também tem esse desejo do seu coração de ofertar através de crédito, é oferta também, tá? Aí você fica à vontade. Ou seja, você vai ter várias formas de poder ofertar ao Senhor, no dinheiro, no QR Code, na maquininha, amém? Tudo para honrar o nome do Senhor. Sabemos que o nosso Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Ele só precisa da nossa gratidão. E tudo que temos pertence a Ele. E essa é uma das formas de adorarmos, em forma de gratidão ao nosso Deus, agradecendo como Ele tem sido fiel em nossas vidas. Amém? Senhor, te agradecemos, Pai, pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tem nos sustentado. É o Senhor que tem nos alimentado, é o Senhor que tem nos alicerçado e estabelecido a sua bênção sobre as nossas vidas. Senhor, te agradecemos pela sua fidelidade, porque conforme a sua palavra, o Senhor é fiel. Damos graça hoje e sempre, Senhor Jesus. Amém. Gostaria de chamar o pastor que está trazendo a palavra hoje, o pastor Juninho. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, a paz de todos, amém? Que vocês hoje recebam os cumprimentos do pastor Alexandre. Como eu falei semana passada, o pastor José estava em Acapulco, hoje ele foi buscá-la, né? Em Acapulco. E é para a honra e glória de Deus que ele está lá. Está descansando um pouco, aproveita, está chovendo, está frio, mas já faz um churrasco, né? Vai assistir uma televisão, aproveita, vai para a praia mesmo, frio é bom. E aí recebeu o cumprimento dele, né? O pastor fica preocupado, ó, como que está indo, bem. Ele vai lá, mas o coração está aqui, o espírito fica aqui, né? Mas que nós possamos proporcionar mais vezes, né? Esse ambiente que o pastor Alexandre, que também é uma semana. Precisamos de descanso também. E a igreja do Senhor não para. Amém? Antes de eu começar a fazer a palavra, nós temos aqui um agradecimento. Em nome de Jesus. Eu sei que o tempo nosso é corrido. Olha aqui. Jesus. Quero que você ouça. Glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Bom dia. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém.
em breve, já há bastante tempo que era para eu estar fazendo agradecimentos. Os irmãos conheceram muito daqui, acho que meu marido, né, o Selmo Rinoshi, e ele tem de uma cultura budista, então a família toda ele tinha assim, envolvimento com a igreja, com os irmãos, não conhecia muito, apesar de ter dois primos já que são evangélicos, mas ele odiava quando passava perto dele, né? E através de mim, sempre foi na igreja, levava aos pouquinhos, ele foi crescendo, vendo a diferença, muita coisa que ele pensava que era, ele viu que não era como ele imaginava, e aos poucos ele foi se entrosando, até que eu trouxe ele aqui na igreja, conheceu os irmãos, se apaixonou pela igreja, os irmãos, muitos louvores quando cantava, ele ficava todo emocionado, né? Já ele falava assim, ó, isso aí eu sei cantar tudo errado, o jeito dele, né? Mas ele gostava bastante. E aí, o ano passado ele esteve doente, internou, foi acontecer muito rápido, e no hospital, no dia 16 de maio, quando eu fui visitá-lo, ele estava muito feliz, e ele falou, ó, hoje eu tomei a decisão da minha vida. Quando eu sair daqui, o primeiro lugar que eu quero ir para fazer agradecimento, eu quero ir na igreja para agradecer. Aí eu dou um olho bobo, né? Aí ele falou assim, mas igreja? Qual igreja? Ele falou, a nossa, para sentar aqui. Eu quero seguir esse Deus e quero fazer o agradecimento junto com você, meus dois irmãos, ir no altar e agradecer assim que eu sair do hospital, em primeiro lugar. Já quero pedir o batismo. Então, eu já tinha feito ali a mudança dele, porque ele já falava, né? Um dia eu vou ser crente, não sei como, mas eu só vou ser se Deus tocar em mim. Pastor me chamando, eu nunca vou. Aí eu ensinava a orar, a pedir, eu soube foi aprendendo. E nesse dia foi o dia que Deus tocou nele. Ele falou, vamos sair daqui ao primeiro lugar. Eles têm o hábito de ir na Aparecida e tal, né? E ele, esse dia, ele falou que ele queria congregar aqui e pedir batismo para o pastor. Só que Deus já tinha os planos dele, né? E no dia seguinte, Deus levou ele. Então, deu, e meus cunhados era para a gente pagar a promessa, né? O voto que ele fez, só que é meio complicado, né? Eles são meio tímidos e para vir na igreja, né? Eu sei que até o momento não deu, e eles falaram que dá bom vir, né? Então, continuar orando por eles, a Michelle Clayton, e os irmãos estão orando. Depois eu agradeço a igreja, né, o carinho que todos estiveram muito com ele, com a gente. E um louvor que ele gostava muito, se os irmãos puderem cantar, Perto Quer Estar, porque no dia da cerimônia fúnebre, o pastor Alexandre foi ali com o Gustavo, a pastora Edilza e a pastora Eliane. E foi a primeira vez na família que eles ouviram a palavra de Deus. Porque sempre vai dois padres, né? Para um brasileiro e outro japonês para falar. Mas como era o desejo dele, aí a prima falou, qual padre a gente leva? Aí meu cunhado falou, o moço estava indo na igreja com a Su e ele já queria o batismo. E o desejo dele era ir na igreja para fazer agradecimento. Então eu quero que o pastor faça a cerimônia. E o pastor Alexandre e os irmãos foram lá, eles respeitaram, ouviram e aquela palavra entrou no coração deles. Porque o primo do Anselmo falou assim, é como aquele pastor falou, hoje o Moro não é só filho de Deus, hoje ele passa a ser amigo de Deus. E é bem esse louvor. Se os irmãos puderem cantar, obrigado. Vamos fazer aqui, claro que respeitando o pedido, né? Mas o Anselmo, a gente não teve o tempo de pescar. Toda vez que eu falava que era sobre pescar, eu não tive o tempo de pescar. Para ele ensinar que nem colocar a isca no anzol no anjo. Ele já estava já com o mestre dos magos da pescaria. Mas essa canção, Perto Quer Estar, junto aos seus pés. Tem alguém na sua casa aqui que você quer ver aqui? Quantos Anselmos nós temos?
grupos de homens, quantos Anselmos que frequentam a casa, e aí nesse último minuto arde o fogo da paixão por Cristo Jesus. E no final nós temos que cantar: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Cante a Deus agora, cante a Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos seus pés, pois a ter maior que me render e tudo que há em mim, tudo que há em mim. O que está em você hoje? Quero te ofertar, mas ainda é pouco pela grandeza do Pai, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu fiz, não sou apenas servo, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Vamos agradecer ao Senhor agora. Te louvarei. Obrigado, Pai. Não importam assim, na tribulação, na alegria, na saúde, na doença, na dor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aumenta a tua palavra, Senhor. Vou dar aqui uma de pastoral de São Belo. Dá uma só assistente no meu tomar. Vou usar a assistente do pastor Eliel para me ajudar hoje, porque a palavra tem me impactado há dias. Uma palavra que tem uma palavra que tem mexido comigo há dias. Uma palavra que veio assim ao meu coração, eu falei: meu Deus, eu preciso realmente viver isso. Abra a sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 21, verso 23. 1 Samuel. Hoje a gente vai abrir um pouco a Bíblia, amém? Você que está com a sua Bíblia aí, física, se você não tiver, pede misericórdia. Se você tem seu aplicativo, é legal. Mas é bom, vamos dar um pouco a Bíblia física também. Mas o seu aplicativo, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 21 ao 23. Pode ler, Valéria, por favor, em nome de Jesus. 1 Samuel 10, 21, 23. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Então correram e o tiraram. Até o 23. Ah, não, perdão. Até o 23. Então correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros. Pega o finalzinho do 22, Ica, pra gente ver aqui. Finalzinho do 22. Vamos, pega o 21, finalzinho do 21. Então, quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Finalzinho do 23, por quê? Do 22, perdão, 22. Porque ele estava escondido no meio da bagagem. Então, no 21.
foram procurar e não encontraram Saul, porque ele estava escondido no meio das bagagens. Essa é a palavra que o Senhor tem preparado e tem me falado muito esses dias. Sai do meio das bagagens. Deixa eu me permita fazer uma introdução. Eu escrevi bastante coisa aqui na minha introdução para que possa trazer clareza. Porque eu sei que tem pessoas aqui que leem e sabem a história de Saul, e também tem pessoas que não conhecem tão bem a história do povo de Israel e a história de Saul, o primeiro rei do povo de Israel. Tudo certo até aqui? Uma pregação que eu trouxe há um tempo atrás sobre Saul, eu massacrei Saul. Por quê? Nós sabemos que Saul é um homem de não é tão boa reputação, amém? Saul foi rejeitado por Deus. Saul teve uma rejeição, seu ministério de rei. O Espírito do Senhor saiu da vida de Saul. Saul quis matar Davi e o seu próprio filho Jonatas por ajudar. Saul era aquele cara que eu falei assim, a pregação que eu trouxe assim, ó, cuidado em você ser Saul, porque atrás de você tem um Jonatas. E dependendo da situação que você vive, você vai matar o ministério de Jonatas. Jonatas era filho de Saul e morreu com o pai na batalha. E eu lendo a palavra, estudando, eu acredito que Jonatas seria um grande rei. Ele era um amigo pessoal de Davi, compartilhava das mesmas ideias. Eu fico imaginando que Deus ele pensou nisso. Saul é bom, mas Jonatas também é bom. O reinado seria um reinado longo nessa família, porém a rejeição da vontade de Deus, porque Saul ele se perdeu fazendo o quê? O que agradava o povo. O povo está com fome, Samuel não está vindo, sacrifica. Chega Samuel e fala, por que você fez isso? Era para você ter me esperado. História. Saul, no verso 9 aqui de 1 Samuel, ele era um homem filho de um homem chamado Quis, um homem de posses, ricos e pastor de jumentas. Amém? Saul era pastor de jumentas, cuidava de jumentas. Segundo os teólogos, segundo os maiorais, falam que o capítulo 8, 9 e 10 de Samuel foi a maior transição política que houve no país ali, no estado de Israel, na região onde Israel estava estabelecida. Por quê? Vamos lá. Deus tira o povo do Egito, traz para o deserto com uma missão do quê? Vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Leite e mel. Então, no primeiro momento, era um conceito de deserto, um conceito tribal. Separa o quê? As tribos, as 12 tribos de Israel, conceito tribal. E depois do conceito tribal, se levanta o quê? O conceito dos juízes na terra. A saber, o tempo dos juízes durou mais um pouco de 300 anos. Durante 300 anos, Deus levanta 15 juízes na terra. 15 juízes. Dentre eles também uma mulher chamada Débora. E nesse período de transição, Deus também falava assim, ó, o povo também vai entrar numa transição o quê? Tribal, uma transição dos juízes teocrática, onde Deus é quem governa, e depois vamos ter uma transição de monarquia, onde os reis entrariam. O maior líder da nação, do povo de Israel, era o próprio Deus. Tinha Moisés, amém? Tinha Arão, amém? Tinha os filhos de Arão, tinha os líderes das tribos. Só que o maior líder, o maioral, era Deus. Deus ele estava acima de Moisés. Deus estava acima de Arão. Mesmo que nós vemos ali a movimentação estratégica de Josué na guerra, Deus estava acima de tudo, porque era Deus que regia o seu povo.
A palavra diz que quando o povo saiu do Egito, o pastor trouxe, uma nuvem cobria o sol, e ela guiava, e o povo caminhava. O primeiro ar-condicionado que existiu na terra era o próprio Deus. Depois à noite caía a temperatura, o primeiro aquecedor que existia, uma coluna de fogo, e Deus vinha à frente do seu povo. E o que é mais engraçado que trouxemos a palavra, que aquele que estava na frente ia sentir mais calor, amém? Mas eu queria falar que todos eram aquecidos. Desde o mais novo até o mais velho no final, porque era o Senhor que era o líder do povo. O real era o Senhor Jesus, era o Senhor Deus. O povo ali caminha. E eu trouxe hoje, se você não veio na escola dominical, você perdeu uma aula sobre a igreja. Vem na semana que vem, muito boa. Não é porque eu estou dando, mas eu consigo sentir no povo, mais um pouco. Aí eu vou soltando conforme, né? Jogando o mel na chupeira. Mas, quando o povo sai do Egito, o historiador Flávio José, que nasceu em torno do ano 37 depois de Cristo, ele morre em que ano? No ano 30 aí? No ano 30 aí? Flávio José nasce entre o ano 30 e 37 e 38. Os historiadores falam de 37 e 38. Então ele estava com a memória fresquinha, histórias frescas sobre Jesus, sobre o povo. Ele vai descrever que na saída do povo de Israel, 2 milhões de hebreus saíram. Imagine só, um governo egípcio massacrando 2 milhões de pessoas. E na saída, além dessas 2 milhões de pessoas, vieram os estrangeiros também, que eram considerados gitanas. Aqueles, sabe, a dona Florinda, não se misture com essas gitanas. Vieram também com o povo. Então quase 3 milhões, aproximadamente 3 milhões de pessoas saem. O mar se abre. O povo passa cerco. A voz de Deus como um trovão. Deus brigando com mão poderosa, tirando o seu povo. E aí entra o que? Josué. O povo entra na terra prometida. Glória a Deus. Josué é o líder porque Moisés morre lá. Por um erro, por uma atitude de Moisés não entra na terra prometida. E aí Josué toma a postura. Qual foi a primeira fala de Deus para Josué? Seja forte e... Seja forte e... Me ajuda aí. Só que Josué tinha uma característica na sua liderança que era um pouco falha. As coisas só funcionavam no tempo de Josué quando ele estava presente. Quando ele estava ausente, na morte dele, o povo ficava sem direção. Abra aí a palavra também para ganhar tempo. Livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1. Lê para nós aí, Juízes 1. Olha só. Povo sem direção. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Olha só, o povo já estava assim numa guerra. Josué morreu. E aí, quem vai atacar primeiro? Então, o tempo que eu falei de teocracia. Teo, Deus, cracia, governo. O governo de Deus na terra. Claro que já vinha antes, mas nesse momento, os israelitas precisavam. Eu preciso consultar Deus para ver quem vai atacar primeiro. Antes, Josué, quem atacaremos primeiro? E aí Josué, calma aí. Entrava na tenda, Senhor, quem nós atacaremos? E aí ele saía da tenda, tribo de Judá, vai primeiro, vai na frente, tribo de Ruben, vai para lá, tribo de Gad, vai para ali. Então Josué, além de ser um exímio guerreiro, ele era o que? O porta-voz da graça, da palavra de Deus, era o líder. Só que ele morreu. E o povo fica o quê? Perdido. E aí nesse tempo de perdição, de uma mentalidade sem direção, o povo começa a se desviar dos seus valores. Deuteronômio 16, 18. Eu quero falar para você qual que era a finalidade.
a finalidade de se ter juízes depois que o líder supremo da nação morre. Deuteronômio 16, 18. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Boa. Aqui que eu quero dizer que Deus estabelece e levanta esses 15 juízes para estabelecer o quê? A justiça dele. Justiça é permeável, justiça entra num rol, num livro de regras. Não matarás, não adulterarás, não falarás falsamente, entende? Decálogo mosaico, os 10 mandamentos, o povo precisava de juízes, pessoas firmes para falar assim, ó, não faça isso, você está fazendo errado, venha julgar uma causa. Olha, eu comprei no pastor Eliel uma calça, e a calça rasgou no primeiro dia que eu usei, e aí eu tenho que ir lá, e ele não quer trocar para mim, ele vendeu algo ruim. Aí eu apresentava quem? A um juiz. A causa. Eu tinha alguém que ia ali falar e oferecer justiça para mim. Amém? Estão comigo? No tempo e no período que o Senhor levantou esses 15 juízes, Otoniel, Gideão, Débora, Sansão e outros, ele falou o seguinte, lá, Juízes 2, 16, 18. Vamos ver. Juízes capítulo 2, versículo 16 e 18. Vamos para a palavra. Bíblia explica a Bíblia. Se você não gosta de abrir a Bíblia, meu irmão, você está no lugar errado. Então você vem, deixa eu explicar, não. A igreja você vem para você ouvir a palavra. Agora pode ir, bora. Juízes 2, vamos lá, vou atrapalhar a palavra. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Olha aqui. Quando o Senhor levantava um juiz, ele estava com ele para proteger da mão do inimigo. É praticamente Deus falando para você assim, ó, isso daqui não é democracia. Vocês não estão levantando ninguém, vocês não escolhem ninguém. Quem escolhe sou eu, quem aprova sou eu. É Deus dizendo assim para o povo, ó povo, eu estou livrando vocês, eu estou fazendo, eu aconteço, eu realizo. Não é na própria força. Ó Gideão, mas eu sou pequeno. Molha a estopa, seca a estopa e fala, Gideão, eu te escolhi, eu quero que você liberte. E só vai com 300 homens. Gideão, vamos. E aqueles homens gritaram, pelo Senhor e por... Pelo Senhor e por... É praticamente o Senhor falando assim, ó, quando você estiver reunido em comunidade e o seu líder, mesmo pequeno que seja, com uma mentalidade pequena que seja, estiver cheio da presença do Senhor, fique pelo Senhor e pelo meu líder, porque eu confio que ele tem a voz do Senhor, ele tem a presença do Senhor e ele vai me guiar para um caminho de vitória. Eita Deus poderoso. Vai se finalizando o tempo dos juízes, amém? Lembra que eu falei? Tribal, período tribal, as tribos, Josué separa todo mundo. Josué morre, entra o tempo dos juízes. Os filisteus estão chegando, Sansão! Bora, levanta Sansão, pega o osso da jumenta e pá. Débora! Cadê as Déboras aqui?
juízas, chega, olha aqui, meu Deus, coloca lá no, acho que é o 22, passa pra frente, mais um, passa mais um, não, antes, volta aqui, mais um, Juízes 18, jovem, aqui senão eu vou me perder, Débora. Glória a Deus, Juízes 2. Aqui, 18 meses, perdão, é essa mesmo, aqui está outra tradução, né? Sempre que lhes levantava um juízo, o Senhor estava com o juiz e o salvava das mãos dos inimigos. Ó, Débora Babaraquia, vamos! Confia na palavra que eu tenho para você, pois Deus está com a gente. Bora para cima, seja forte e corajoso. E entrando então nesse final do período de juízes, finalzinho já, entrando no período já de monarquia. E o que o povo pede para Samuel? Samuel, nós precisamos de um rei. Lembra que eu falei do período final? Último capítulo, o último versículo de Juízes. Juízes 21, 25. Acabou, estava findando o período, já ia nascer uma outra era. Olha. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Era Deus por todo e cada um por si. Olha só, você vê como a transição política, os teólogos falam que o livro de Samuel 8, 9 e 10 foi a maior transição política do povo. Juízes acaba assim. Naquela época não havia rei em Israel. O escritor de Juízes fala assim, olha, todo mundo clamava por um rei, porque todas as nações circunvizinhas tinham um rei, menos... Mas quem era o líder do povo? Aí se você for ler, ó Deus falando para Samuel, fique em paz, Samuel. Eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Quem governava o próprio povo de Israel era o próprio Deus. Aí só que eu falo para você uma coisa, deixa eu só te falar uma coisa para você. Quem estabeleceu o tempo de Israel no deserto para as tribos? Quem foi? O próprio Deus. Quem foi que estabeleceu e levantou os juízes? O próprio Deus. E quem foi que estabeleceu e estabelecerá o tempo da monarquia? É o próprio Deus. Aí deixa eu liberar algo para você. Não queira as coisas no seu tempo. Queira as coisas no tempo de Deus. Não queira dar uma burlada, mas queira falar assim, qual é a tua vontade? Porque a tua vontade o quê? É boa, é perfeita e agradável. Não seja o bonzão a chegar e falar, opa, mas seja aquele que fala assim, ó, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Já existia, olha aqui, já existia uma promessa desse tempo. Deus, ele não dá ponto sem nó, viu? Olha como que o povo acha. Tem pastores que vão falar e tem líderes que vão pregar para você e falar assim, ó, Saul foi a escolha do povo, por isso que ele fez o que fez. O rei, se Deus era o próprio rei, Deus era o líder supremo, amém? E o povo estava pedindo o quê? Um rei, rejeitando essa liderança. Mas Deus, ele não dá ponto sem nó. Já existia uma promessa que viria um rei. Já existia uma promessa, algo. E quando o povo estava no deserto, Deus falou. Deus falou. Deuteronômio 17, 14, 15. Deuteronômio 17, vamos ler o 14 e o 15, para mim depois vai continuar.
Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, ela tiver se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe. Parem rapidinho. Ué, o que foi que o povo, no tempo que acabou o reinado dos juízes, acabou 300 anos? A terra não tinha um rei e cada um fazia o que queria. Amém? Bíblia. Só que lá no deserto, lá atrás, o Senhor falou assim, ó, estabeleçam juízes. Quem estabelece? Eu. Aí quando vocês tiverem já todo mundo estabelecido, cada um na sua terra, cada um no seu lugar, vocês vão pedir para mim. Vocês vão pedir, ó, queremos um rei que nos... 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. Depois segura aí. Segura você lá, galera. Segura aí, eu vou ler isso aqui. Segura aí no Deuteronômio. E vai ler depois. 1 Samuel rica, capítulo 8. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como juízes em Israel. Próximo. O seu primogênito chamava Joel e o segundo Abiás. Ele julgava em Berseba. Próximo. Os filhos dele, porém, não andaram nos caminhos. Antes tornaram-se gananciosos, aceitaram o suborno e pervertiram a justiça. Próximo. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Próximo. E lhe disseram: tu já estás idoso e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei para nos julgar, à semelhança de outras. O que Deus tinha falado quando vocês entrarem? Leia aí, Deuteronômio 17, 14 e 15. 14 e 15, não? Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre uma cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprender a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e a não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os seus descendentes. Aleluia. É Deus dizendo nessa palavra que a Valéria acabou de ler: olha, é o seguinte, vocês vão me pedir um rei, não tem problema, mas os critérios desse rei é meu. Não adianta vocês quererem falar democraticamente, levantar a bandeira: vamos escolher aqui como rei. Não, tem que passar pelos critérios. Não pode se apegar às mulheres, não pode ter muito ouro, não querer, não pode ser ganancioso. Tem que passar pelos critérios divinos. E Saul foi o quê? Achado pelo Senhor. Nem sempre ele quis matar Davi. Essa introdução aqui é só para você entender que o primeiro estágio da vida de Saul, ele era segundo a vontade de Deus, segundo os critérios de Deus. Talvez você está querendo caminhar para a segunda fase da vida de Saul, só fazer lambança. Mas Deus está falando assim, ó, ainda dá tempo, você está no primeiro estágio, você tem que fazer a minha vontade. Das 12 tribos
de Israel. Existe lá em Gênesis capítulo 49, a partir do verso 9, que diz o seguinte, ó, sobre Judá. Judá, você é um leãozinho. Judá, sobre a sua mão nunca sairá o quê? O cetro. Você reinará para sempre. O que acontece depois? Chega um rei segundo o coração de Deus, Davi, da tribo de... E chega o último rei da tribo de Judá, Jesus, o rei dos reis. Ele reinará para sempre. A promessa de Deus está lá atrás, em Gênesis, com Jacó, indo dessa para melhor, como a Fefe fala, de arrasta para cima. Ele reúne os filhos, vem aqui, vem Judá, ceguinho já sem enxergar nada. Ei Judá, sobre você reinará sobre os seus irmãos, o cetro não afastará da sua mão, você reinará para sempre, você levará os seus irmãos para a eternidade, para o caminho de justiça. Ah, meu Deus, não queira escolher as suas próprias vontades, não queira para você aquilo que você acha que está certo, mas queira a vontade de Deus. Queira a vontade de Deus. O povo estava no deserto. Olha só, a vontade de Deus. O povo no deserto, amém? Deus já começa a trazer o quê? O livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o livro das leis, novamente. Êxodo, falamos das leis. Deuteronômio, ele repete as leis. Entrega os devarim as leis, estão aqui. É Deus falando assim do povo, ó, tem um script para vocês. Aqui tem um projeto para vocês. A planta do edifício, a planta daquilo que eu estou querendo fazer, está aqui. Segue o script que vai dar tudo certo. É praticamente quando Deus chega assim, ó, na terra, eu me arrependo. Palavra forte. E Deus se arrependeu. Deus se entristeceu com a maldade das pessoas. E aí ele haja na terra um homem chamado Noé. Um homem íntegro, inteiro diante de Deus. Quando Noé se apresentava a Deus, ele se apresentava de corpo, alma e espírito. Com entendimento, não só com emoção. Ele sabia o que ele estava fazendo. E aí Deus fala o que para ele? Noé, eu tenho um croquis aqui, ó. Eu tenho aqui uma planta de uma arca. Se você fizer com as dimensões certas, com a profundidade certa, se você fizer os departamentos certos, as janelas certas, passar piche, se você me obedecer, Noé, todo mundo que estiver dentro dessa arca não se afogará. É praticamente Deus falando assim, ó, eu não vou entregar isso aqui para um animal, eu não vou entregar para o leão fazer, eu não vou entregar para o elefante fazer, para o macaco fazer, para a formiga fazer, mas eu estou entregando para alguém que pensa, para alguém que vai obedecer ao meu projeto fielmente. Aceite o script de Deus na sua vida, aceite o script de Deus na sua casa. Deus é um Deus que honra os projetos. No deserto ele entregou aqui, ó. Vocês vão pedir juízes, vocês vão pedir um rei. É só seguir. É só seguir. Quem será o rei? A tribo de Judá. Mas nesse primeiro momento eu estou chamando Saul, porque ele atende os meus critérios. Talvez você está se perguntando por que Deus me escolheu, por que eu estou aqui. O povo pede um rei, amém? O povo está pedindo, ó, queremos um rei. É praticamente eles viraram para Samuel e falaram assim: Samuel, os seus filhos não seguem o seu exemplo. Seus filhos erram, não têm a mesma integridade, eles não fazem como você. Você sim é o homem de Deus, mas os seus filhos não. E você está morrendo. Não temos ninguém como você. E se você morrer, acabou. Samuel se entristece, aí Deus fala: não fique em paz. Samuel, fica de boa. Eles querem um rei. Samuel, segue o script. Segue aí. Vai consultar. Não tem um problema. Aqui eu quero deixar aqui uma parte que eu dei na aula da escola dominical. Eu vou falar um pouco mais brando, né? Não tem problema você pedir um rei.
Não tem problema você ir ser um partido de direita, um partido de esquerda, da frente, da trás, do meio. Não tem problema. O problema é você depositar sua esperança neste rei. Este rei não vai resolver o seu problema. É isso que Deus estava falando. Olha, eles querem um rei. Amém. Vamos dar um rei a eles. Mas o rei não vai resolver problemas. Pode sentar quem for na cadeira presidencial do Brasil esse ano de eleição. Amém. Quantas brigas na outra eleição teve na sua casa? Quantas discussões teve? Irmão, me valeu por irmão. Porque eu sou desse lado aqui, você desse lado aqui. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém, nenhum presidente, nenhum magistrado legislativo vai mudar o Brasil. Eles não têm esse poder de mudar o Brasil. Não tem. O único que tem poder é aquele onde eu elevo meus olhos para o monte e eu peço o meu socorro, e o meu socorro vem de lá, do Senhor que fez os céus e a terra. Você quer ver um outro exemplo? Isaías capítulo 6, não precisa abrir não. Isaías escreve assim, ó: no ano da morte do rei Uzias, ou seja, não havia um rei em Israel. Estava no tempo de transição, outro assumiria, mas no dia, todo mundo estava triste, o rei morreu. E aí Isaías escreve: eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, as orlas de suas vestes enchiam o templo, significando que acima de todo reinado existe um que governa. É ele quem coloca lá. Toda autoridade é constituída por... Então, não coloque a sua esperança em homens. Vai chegar a eleição? Você é de direita? Amém. Você é de esquerda? Amém. Do centro? Amém. Amém. Somos irmãos, somos um corpo assim bem ajustado. Respeita a sua opinião. Vai estudar a proposta que eles fizeram. Amém. Eu tenho o direito do meu voto. Amém. Eu sou um cidadão brasileiro. Eu exerço a minha cidadania. Eu vou votar naquilo que eu quero. E já falando aqui do meu voto, entre escolher uma laranja azeda e uma laranja podre, eu vou ficar com a laranja azeda. Que laranja podre ninguém come. Joga fora. Seja inteligente. Vem para a escola bíblica do ano que vem. Seja igreja. A minha esperança, olha só, não está naqueles que estão sentados lá. A minha esperança morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É Jesus. Ele está voltando, ele voltará, ele vem buscar a sua noiva. Ele é a minha esperança. Romanos capítulo 5 fala que a tribulação gera perseverança. Chega no último estágio, é o quê? Lembra das pedrinhas de Davi? O último estágio é a esperança, e a esperança é Deus. O povo estava pedindo um rei para resolver os seus problemas. E aí Samuel falou: tudo bem, deixa ele escolher o rei. Só que é o seguinte: quem escolhe sou eu. Saul não foi escolhido por homem, Saul foi escolhido por Deus. E a história conta o seguinte: que quis, o pai de Saul perdeu as jumentas. Ele chama o filho e chama o servo e fala assim: ó filho, vá procurar as jumentas, são importantes para mim, vá procurar. E por 3 dias eles caminham, procuram e não acham. Passam pelas cidades e não acham, pelos montes, pelos vales, não acham as jumentas. Plano de Deus. E aí o servo fala assim: ó, então, Saul, tem um vidente na cidade, ele sabe de tudo. E aí Saul, inteligente, mas o nosso pão acabou. Ó, eu tenho 3 ciclos de prata, vamos dar para ele como um presente. Saul tinha um coração que ele sabia da importância de quem Deus era nesse primeiro estágio da vida. Ele sabia que ele não podia chegar na presença de Deus sem nada em troca. Ele queria uma oferta, ele queria entregar uma oferta para a vida daquele homem de Deus. E aí a história diz o seguinte: quando Saul vai ao encontro, as mulheres falam assim: ó, ele está ali, Samuel está ali, o vidente, pega ele lá. Eu quero dizer para você, o que Saul estava procurando? As jumentas, amém? Saul estava procurando as jumentas perdidas do
pai. Talvez eu e você somos aqueles que estamos saindo de casa, procurando um casamento perdido, procurando um emprego perdido, procurando uma vida perdida, procurando a solução dos nossos problemas. E nós saímos de casa, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Eu preciso procurar. É algo de valor para mim. E quando você encontra a presença do Senhor, Samuel olha para você e fala assim, ó, hoje você vai almoçar comigo. Porque tem coisas que você precisa perder para achar coisas melhores em Deus. Porque na presença de Deus, Saul foi ungido, Saul, homem que foi escolhido, recebeu a graça de Deus e a sua história foi mudada. Tem coisa perdida na sua vida? Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Quando Saul ele sai do encontro, ele chega lá. Primeira coisa que Samuel falou assim, ó, tu és escolhido de Deus. Você vai ser o rei dessa nação. E aí, lá no versículo, capítulo 10, para me acelerar, Samuel pega um jarro de barro, coloca óleo e unge a cabeça de Saul. Sabe o que Deus está nos ensinando? Deus está falando assim para você, para mim e para você. Quando eu escolho, eu unjo. Eu te escolhi, eu vou te ungir. Quando eu unjo, eu te encho. Porque a palavra de Deus diz que Saul foi cheio do Espírito Santo de Deus. E quando eu encho, eu transformo o seu coração. No capítulo 10 fala que Saul começou a falar com Samuel. E Samuel deu uma direção para ele. Vai para a terra de Gibeá, lá você vai profetizar. Quando Saul vira as costas, a palavra diz que o coração de Saul foi transformado. Então, quando Deus te escolhe, Ele te unge. Quando Ele te unge, Ele enche você com o Espírito Santo. E quando Ele te enche, Ele transforma o seu coração. E quando Ele transforma o seu coração, Ele muda a sua história. E há algo na palavra de Deus que diz que Samuel falou assim, ó, a partir de hoje, meu filho, você vai começar a profetizar. Você sabe o que é profetizar? Quando o pastor fala assim para você, abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e começa a declarar. É você o quê? Trocar decretos no mundo físico e no mundo espiritual. É você, Deus falando para você, hoje eu te escolhi, eu vou te ungir, eu vou te encher do meu espírito, eu vou tocar seu coração, eu vou te dar aqui uma nova história e você vai mudar os decretos da sua vida. Eu estou te dando poder para você mudar tudo que falaram para você. A tribo de Benjamim não é Benoni, é Benjamim, o filho do meu braço direito. Não é o filho da minha prisão. Declare, Saul, que estágio poderoso da vida de Saul. Está pegando aí, está pegando no seu coração. Recebe aí. Toca no irmão do seu lado e fala, meu Deus, pega esse negócio aí. Pega esse negócio aí. Não é democracia, é teocracia. É Deus que te escolheu. Só que aí tem um negócio. Lá no capítulo 10, verso 21, no final. Quando porém o procurado, ele não foi encontrado. Consultaram o Senhor. E o Senhor falou o quê? Ele está no meio da bagagem. Tudo que eu falei não aconteceu antes desse momento. O povo pediu um rei. Samuel falou, todo mundo se junta, eu vou mostrar o rei. E aí ele faz um sorteio lá, o sorteio de Samuel. Só tinha uma tribo só tinha uma tribo. Saiu a tribo de Benjamim. Aí na outra tribo só tinha uma família. Família de Matre e a outra, Quis. E no outro aqui, Saul, cadê Saul? E Saul, eu fico imaginando Samuel bravo. Onde esse cara tá? Eu ungi, eu falei, o cara foi profetizar, aconteceu tudo, e cadê ele? O Senhor. Eles consultaram o Senhor, e o próprio Deus falou assim, ó, ele está escondido no meio das bagagens. Vai lá. Daí a palavra diz que eles saíram correndo. Sai daí, Saul, sai! Traz Saul para fora. Olha aqui, a tua vida
tudo que você passou hoje, coisas boas, coisas ruins, e você não sabe explicar o porquê. Por que eu vivo isso? Por que eu estou vivendo isso? É Deus falando para você hoje: segue o script. Eu estou te preparando. E por que Saul estava no meio das bagagens? Saul se considerava o menor da sua casa. Quando ele encontrou Samuel, falou assim: mas eu sou o menor da minha casa. Eu não presto, eu não valho nada. Das tribos, eu sou o menor. Sabe o que Deus ensina nessa palavra de Saul? É Deus falando assim: ó, Saul, é isso mesmo. Eu quero que você seja o menor, eu quero que você se considere o pior, eu quero que você se considere tudo isso que você está sentindo, porque eu te escolhi. Se você fosse o maior, você ia pela força do seu braço. Se você fosse mais inteligente, você não ia se virar para mim. Eu escolhi do jeito que você é, pequeno, fraco, se sentindo humilde, não tenho nada, eu te escolhi, então sai do meio das bagagens. Vou dizer, hoje você veio aqui procurar alguma coisa perdida na sua vida, e você vai sair daqui escolhido, sabendo que você é escolhido, ungido por Deus, cheio do Espírito Santo, com o coração transformado, uma nova história, e profetizando, mudando decretos, falas corrompidas para vocês. E quem foi que viu Samuel na bagagem? Saul na bagagem, perdão. Quem foi que viu? O próprio Deus. O próprio Deus falou assim: ó, Samuel, tá lá no meio da bagagem dele lá. Você pode se esconder de Samuel. Você pode se esconder do seu pai. Você pode se esconder da sua mãe. Você pode se esconder da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, do professor, do pastor. Mas você não pode se esconder de Deus. Provérbios capítulo 15, versos 3. Vamos ler. Você não pode se esconder de Deus. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo momento. A onipresença do Senhor está em todo lugar. Está te olhando aqui, ó. Estou vendo você aqui. Você pode se esconder, mas Deus vai te encontrar. Salmos 39, a partir do 7. Nós vamos ver, eu vou te interromper. Salmo 139, perdão, do verso 7 ao 16. Eu vou te interromper para que você entenda que você primeiro é escolhido por Deus. Se você não souber disso, se você falar assim: eu sou o menor da igreja, eu sou o menor da casa, eu não me sinto lá, eu não tenho prioridade de estar subindo no altar e trazendo uma palavra, eu não posso servir uma água. Eu vou dizer para você: primeiro seja escolhido. Saiba que você foi escolhido por Deus para você estar aonde você está. Pode dizer, Valéria, é com força agora. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Para aí. Tu criastes no íntimo do teu ser e tecestes no ventre da minha mãe. Quero falar com você que você está aqui não é por acaso. Você acha que está por acaso, sua vida está uma droga, sua vida não presta, você não presta, tudo está acontecendo é por acaso, não. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Sabe o que é tecer? Já viu a sua avó ali, ó, picotando, tecendo ali? Tecer é você trilhar. Primeiro eu pego a linha, passo por aqui, venho dou a volta. Aí Deus falando assim, ó: eu trilhei o seu caminho até aqui. Eu estou direcionando você. Segue o script. E eu vou te dar mais um entendimento agora. Existem 4 estágios
da gestação. Primeiro é o espermatozoide. Amém? Espermatozoide é aula de biologia agora. Segundo, você tem o embrião. Terceiro, o feto e depois o bebê. 4 estágios. Primeiro, espermatozoide, embrião, feto e o bebê. E aí você nasce. Você está lá, a corrida, todo mundo aqui, ó, vamos que o pai acelerou. Hoje o pai está quente. Olha que o pai e a mãe está quente. E você aqui, ó. Tu criaste o íntimo do meu ser, e teceste no ventre da minha mãe. Terceiro é trilhar. Amém? Terceiro é trilhar. Como o espermatozoide fica? Na corrida da vida. É praticamente Deus falando para você como um espermatozoide. Vem, Amori. Vem aqui, Valéria. Vem, pastor Eliel. Vem, eu estou te chamando. E você vai na frente. São 300 milhões de espermatozoides que saem. E você conseguiu chegar. E ainda você me fala que Deus não te escolheu. O ventre da tua mãe. Ele teceu o teu caminho. Ele trilhou a tua história. Vamos continuar. Você está querendo mais? Bom, pode mais. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Suas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Parou? Seus olhos viram o quê? O quê? Qual que são os 4 estágios? A palavra em outras traduções é assim, ó. Os seus olhos viram a minha substância informe. Sai da bagagem. Eu te escolhi. Sai da onde você está. Agora dá uma olhada, Deus, aí que você entendeu. Você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Ele te colocou aqui. Não é por acaso. Segue o script que ele te deu. Não negocie a sua fé. Está difícil a sua vida. Eu permanecerei firme e inabalável. Porque lá em João, capítulo 15, 16, fala assim, ó. Não foste vós que me escolheu. Eu escolhi vocês para que não deem fruto. É Jesus te chamando para não assim, filho, eu que te escolhi. Eu teci a sua vida. Eu sei de onde você vem. Os meus olhos rodeiam a terra. Eu estou aqui, não tenho propósito nenhum. Tu tem. Segue o script da tua vida. Não negocie sua fé. Não negocie a sua palavra. Os meus olhos viram o rei. Igreja, a nuvem está se movimentando. O líder supremo está mandando a gente. Não negocie. E o que são as bagagens? As bagagens são os nossos relacionamentos. Porque bagagem pesa, não é verdade? Você vai na viagem e você quer levar tudo de melhor. Então você quer aqui, ó, não, eu quero essa roupa. É igual assim, lá quando eu vou viajar, a Andressa faz uma mala gigantesca. Porque eu tenho muita gente em casa. Então quando você vai carregar, o carro vai baixinho. Seus relacionamentos, suas amizades. Você quer fazer 1, 2, 3 coisas ao mesmo tempo. É faculdade, é pós. Você quer saber, quer pregar, quer orar, quer chutar cana e assobiar ao mesmo tempo. São bagagens que muitas vezes, vou falar para você, não tem importância. E você se esconde nelas falando assim, não tenho tempo de vir na terça-feira. Eu não tenho tempo de vir na quinta-feira na oração. Eu não tenho tempo de vir na escola bíblica. Eu não tenho tempo. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Deus está falando aqui a palavra, eu te escolhi, eu te ungi, eu enchi você com o meu Espírito Santo. Fica de pé em nome de Jesus. Se você que entende essa palavra e vai sair daqui transformado, você não foi escolhido por ninguém daqui, você foi escolhido por Deus. Deus te viu no ventre da sua mãe, mesmo que diga o contrário. Mesmo que o seu pai e sua mãe falou que você não presta, você foi abandonado. A palavra de Deus diz que Ele te viu quando você ainda não existia. Meu Deus.
Deus. Vamos continuar aqui? Continua aí, só para a gente finalizar. Seus olhos viram meu e não. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles. Lê de novo, lê forte, essa última parte. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer Se você pode sentir a presença de Jesus agora, você pode dizer: Deus está no seu amanhã. Deus está escrevendo a sua história antes de você nascer. Deus te escolheu. Deus está na tua vida. Segue o script. Já tem uma história escrita pelo dedo de Deus para mim e para você. Segue um script. Não desvie para a direita, nem para a esquerda. Josué, se apegue no livro da lei, dia e noite. Dia e noite. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, feche os seus olhos. Eu quero dizer aqui para você que se você quer voltar para os braços do Pai, se você quer se reconciliar com Deus, se você quer se batizar, se você quer viver um tempo diferenciado, aí vem com os olhos fechados, vem para cá para frente você. Você fala: Senhor, eu sei que eu sou escolhido, eu sei que eu sou escolhida, eu não posso viver essa vida. Eu preciso seguir o script da minha vida, da minha alma. Você que precisa de uma oração nesse sentido. Você está se sentindo órfão hoje. O Senhor é o nosso Pai. Vem pra cá pra frente. Queremos orar por você. Oh, Jesus. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração aí. Porque é um lugar que Deus vai transformar você. Se você entender que você é escolhido, ungido, cheio do Espírito Santo, o próximo passo é uma transformação do teu coração. Para Deus mudar a sua história. Não cria uma nova história sem um coração transformado. Seria uma farsa. Porque o próximo passo é profetizar. Primeiro vamos pedir um novo coração. Ser cheio do Espírito Santo. Porque eu tenho um RG celestial. Pai, dá-nos um novo coração, Pai. Não um coração de pedra, um coração de carne. E a gente que não está decidido por ti, Jesus. E se decida hoje, saia da bagagem. Sai do meio da bagagem e vem pra fora. Porque eu escolhi para fazer obras maiores. Eu te escolhi para fazer obras maiores. Enche-nos, Pai, do teu Espírito. E eu quero pedir agora que você profetize na sua vida. Mude os decretos, palavras que foram lançadas para de maldição na sua vida. Que você era inútil, que você não prestava, que você era falsa, que você era medíocre. Declare agora: eu não sou em nome de Jesus. Eu não sou, eu vou viver uma nova história. Eu tenho o poder de Deus em mim para mudar decretos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Eu não quero que você saia daqui da mesma forma que você entrou. Pega essa palavra e fique pensando nela quando você sair daqui. Amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, até domingo. Quando alguém falar algo contra você, lembre-se: eu fui escolhido. Ele trilhou o meu caminho até aqui. Não é por acaso que eu estou vivendo isso. Eu vou seguir o script. Eu vou manter a minha fé. Vou guardar a minha fé intacta. Amém? Glória a Deus. Amém. Terça-feira agora nós temos um culto aqui
terça profética, às 8 horas da noite. Vem receber mais de Deus na sua vida. Eu falo para você, não perca seu tempo com outras coisas. Eu sei que você está cansado, mas de vez em quando você consegue sair mais cedo do seu trabalho. Tem aquela horinha, né? O banco de horas. Sai meia hora mais cedo, vem pra cá. Negocia lá com a sua chefe, eu preciso ir pra igreja. Nem só de hora extra vive o homem, né? Aí depois a palavra que sai da boca de Deus. Vem pra cá receber. Quinta-feira à noite também, nós temos um culto poderoso de oração. Essa igreja ela tem que estar unida, baseada em oração. Uma igreja sem oração é uma igreja que não tem propósito nenhum. Que é uma igreja que não fala com o Pai, só sabe mandar. Aqui não é um quartel-general, aqui é a casa do Pai. Não veio da quinta de oração. Domingo que vem, às 8h30 da manhã. Coloca o seu celular para despertar às 7 horas. Faz aquele cafezinho maroto. Toma, se apronta, pega a sua Bíblia, caderninho, caneta e vem para cá 8h30. Vem aprender mais. Aqui a palavra é diferenciada. A palavra da escola bíblica não é a mesma palavra do altar. Não é a mesma. Se você quer aprender umas coisas, vou dar um spoiler aqui. Quem está dando aula sou eu. Eu solto mesmo. Solto até uns palavrão. Né? Paralelepípedo. Para a glória de Deus. Mas eu quero dizer para você, vem aqui para aprender. E depois das 10 horas o culto. E aí eu falo para você, das 9h30 às 10 nós temos um espaço de tempo, amém? Convide alguém da sua família, alguém que precisa de Jesus. E você que tem carro, fala para ele assim, ó, eu vou te buscar na sua casa. 9h40 me espera. Faça isso. Traga. Vem aqui para ele receber. Você foi cheio da palavra de Deus hoje. Vai sair aqui mudando o decreto. Tem pessoas que também precisam. Amém? Vamos embora. Vamos para o nosso lar em nome de Jesus. Estenda as suas mãos aí para o seu lar, para a sua casa. Em direção à tua casa. O seu maior campo de evangelismo é lá. É lá. Aonde haverá transformação é lá. Porque primeiro Saul começou ali sendo o rei da sua casa. E depois o reino todo. Pai, obrigado Jesus. Por mais um domingo, nós teremos o almoço em família, Pai. Nos leva-nos em paz guardados. Sabemos que fomos escolhidos pelo Senhor. E obrigado por essa escolha. Nunca mais diremos, Pai, que nós estamos aqui em vão, que nós não temos um propósito claro. Talvez não tenhamos clareza, mas nós temos convicção que o Senhor nos escolheu e o Senhor vai guiar, trilhar os nossos passos. Nós, a partir de hoje, seguiremos o script como igreja e andaremos conforme a Tua palavra, conforme a Tua direção, Jesus. Nos proteja essa semana, Pai. Abre as portas do céu para abençoar os Teus filhos e que muitos milagres, muitos sinais e muitas maravilhas possam nos acompanhar hoje e sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor. A palavra de Deus, vamos em paz.